Ele não me dá sinal de existência, nem eu dou sinal de existência para ele. Pronto, e a gente vive bem, desse jeito, né? Agora, naturalmente falando, o que nós estamos conversando aqui, eu estou de pleno acordo com você, tá certo? Porque isso são questões cerebrais, neurais, né? Mente, consciente, id, ego, superego. Então, isso daí a gente conversa legal mesmo. Embora eu não seja ateu, na maioria da minha fala eu combino exatamente com o que você está querendo. Quando o senhor fala assim agora, o senhor me pegou, trouxe uma coisinha agora que me deu um pontapé aqui agora. Eu também não sou ateu, tá? Mas você já sei. Mas para a condição mental dele, quando ele fala eu não sou ateu, o senhor é o quê? Porque eu não tenho essa concepção de Deus ou de deuses que foram criados em todas as culturas de forma diferente. É outra conversa. Mas eu tenho a ideia de que há uma construção de alguma coisa excepcional que pode valer o ser humano em momentos difíceis. Eu tenho que conversar essa porra devagar. Pra poder justificar. E a gente confessa essa porra devagar. Vamos lá. Mas me explica melhor isso. Que eu acho melhor para o pessoal entender. O senhor tem uma energia que ela é independente do senhor. Mas essa energia é pensante, é consciente, é coerente? Eu acredito que a divindade está em mim, a divindade está em nós. Que divindade? O Deus como você imagina e espera, está em você. Tudo bem, mas me dê uma definição disso, mais ou menos. Vamos devagar, pra gente entender, porque eu acho que é sem preconceito nenhum. Né? Claro. O senhor me magoou ou não me magoou? Por exemplo, eu admito a possibilidade de Deus, acabou. Então eu não sou ateu. Mas eu não admito a possibilidade de um Deus que é criado pela cultura. Até porque ele variou durante toda a história da humanidade e se apresentou de forma diferente. Mas como é que o senhor chegou a essa conclusão? Vamos devagar. Não, vamos. Eu só quero dizer a você o seguinte. A existência de Deus, como ela se professa, ela está em função da cultura de determinada época. Verdade. Cada época tem seu Deus. Uhum. Agora, de onde nasceram todos esses deuses? De uma fonte comum. A cosmogonia. Bom, vamos devagar, não quero cosmogonia porra nenhuma. Eu quero entender o seguinte, os deuses nascem de uma fonte primária e eterna na humanidade, que é aquela ideia de algo superior que o ser humano teve no início da vida. O cara fudido lá da caverna, ele sabia que se ele tivesse fudido, tinha uma força poderosa que ia intervir a favor dele, na segurança dele. É uma ideia de que isso existe. Quanto ideia, professor, então, eu concordo que é uma ideia de valores que o ser humano vem criando desde o seu lado primitivo. Eu estou nessa onda, eu não estou na onda que tem Deus aí, ele protegendo lá de cima, mandando um raio em sua cabeça e iluminando você. Mas o que seria então essa entidade? Mas tem que ir devagar, compadre, de ver se não come ninguém. Tem que ser devagar. Eu gostei desse cara, velho. Porra, de ver se não come ninguém, porra. Tem que ir na vaselina, né? Na vaselina, tá certo. Então, olha bem. Não, eu tô sendo um admirador do senhor aqui, tá, viu? Obrigado. Tá bom? Olha bem, você concorda que existe a possibilidade do ser humano, na época terna, imaginar uma força poderosa que pudesse valer ele numa gente aqui dizendo, adversidade? o Jason é fraco. Tá. Eu fico feliz por ser fraco. Imagina se eu fosse forte, né? Tá. Sabendo de tudo, sabendo de tudo. Pô, Deus é bom o tempo todo. Eles acham que eu tenho que saber fraco. de tudo que existe. Vamos acompanhar esse raciocínio. Deus é bom Vamos acompanhar esse raciocínio. Vamos lá, saber porque eu tô interessado nele. Eu quero dizer porque eu não sou ateu. Okay. E onde é que está meu Deus? Ok, tá? ok. Então, você tem essa força, o ser humano tem essa percepção? Tem. Isso passa por herança cultural para todos e chega até hoje? Passa. Passa? A ideia de uma força poderosa que possa me valer numa adversidade? Vem DNA passa, e tudo mais. Não é sim. DNA porra nenhuma. É gene. Não, não é gene também. É uma cultura. É cultural, não é genético. Não, o que eu digo quando eu falo para o senhor genético é mais assim, porque a informação de sobrevivência, como eu falei para vocês antes, o cérebro é sobrevivencialista da melhor espécie. Sim. Então, assim, o que valeu lá atrás, o que não foi resolvido espiritualmente ou mentalmente, o cérebro traz para os dias de hoje numa visão de solucioná-lo. Tá certo? Então, aí a genética entra. A sua hipótese é genética. A minha hipótese não é genética. A minha conversa é outra. Certo. Eu tô falando não é nada de inatismo. Não, eu estou falando de uma ideia. Portanto, não é nada de inatismo, né? Nesse sentido, é isso? Eu estou falando de uma ideia. Uma ideia, ela não necessariamente não está no gene de ninguém. Sim, é uma criação mental. De uma força poderosa que possa valer alguém numa situação difícil. Estou pensando nessa ideia que foi do homem primordial e que por cultura passou até nós. Por herança cultural, ancestral, chegou até nós. Essa é a tese de Lacan, né, para começar. A tese? Lacan. Lacan. E quando Lacan disse essa porra, meio mundo começou a dizer, os espíritas começaram a dizer que era memória genética. Aí nunca Lacan disse isso, é memória cultural.
Então, os espíritas começaram a encarnar nessa conversa que, enfim, era alguma coisa que extrapolava sua própria vida corpórea. E Lacan não disse porra nenhuma disso. Lacan disse que era uma memória cultural ancestral. Que porra que vocês querem? O que vocês estão dizendo aí? Que eu não estou Não, é entendendo. porque tá gelado. Tá gelado o ar? É. Ele tá com frio. Não, é porque eu tô aqui me arrepiando já. O por isso- ar-condicionado tá Talvez danado. por isso que eu tenha me saído desse lado aí, que ontem eu peguei essa barra. pelo Pois lado. é, tá vendo aí? Mas é onde você tá também. Carreira veiaca. Hein? A cabeleira faz sacanagem. Eu mando o treino 15 ali, ó. E eu Põe sou, 22 aí, eu ó. sou Legal, tá sensível legal. ao frio pra caralho. Eu vou recuperar a conversa toda. Tudo bem. Eu estou dizendo existe uma memória cultural ancestral que admite a hipótese de uma força poderosa que possa lhe valer na diversidade. Certo, ok. Pronto. A cada época, a cada cultura, essa força foi entendida, interpretada e manifestada numa criação divina. O Deus do grego, o Deus do romano, o Deus do cristão, o Deus dos hebreus, o Deus da puta que pariu. Cada cultura representou essa força como sendo um Deus. Ok, tudo bem. O Deus muda. Essa ideia original não muda. É dela que nasce todos os deuses. Mas isso é uma coisa que o senhor tá afirmando por Não, conta própria. Eu tô lhe afirmando que eu vou botar Lacan e vou botar Jung em cima dessa porra. Mas Lacan e Jung não são autoridades supremas para explicar coisas espirituais e coisas que a modernidade Não. já está rejeitando, não é verdade? Eu concordo que nenhuma teoria é perene. Ah, tá. Legal. Né? A própria ciência não é perene. Não. No dia que a ciência disser que descobriu a verdade, acabou. Acabou tudo. Porque Verdade. ela busca sempre a verdade. Não, é porque se o senhor apelar, dizer, não, vou trazer fulano e Beltrano. Aí o que acontece? Dá a entender que é um apelo de autoridade nisso daí, Não, eu entendeu? estou dizendo a você, por exemplo, que a herança cultural ancestral é de Lacan. Isso não é uma ideia genética, nem biológica, nem física. Ok, É a ok. ideia dele que é plausível. Você acompanha, descobre a racionalidade sobre isso e admite. Como você está admitindo que existe uma força que a gente imagina, essa Aham. força. Você tem uma criação sua, criação mental sua, você Ok. imaginou que tem uma força que pode lhe ajudar e que essa ideia primordial acompanhou todas as gerações até hoje e que a cada cultura ela se manifestou essa- como Deus diferente. Tá, mas aonde que o senhor tem a prova disso daí que o senhor está acabando de falar? Que essa força imutável acompanhou a humanidade durante Mas todo... veja bem, Porque é uma alegação extraordinária. Desculpe, mas não é uma força, é a ideia de uma Ah, força. tudo bem, a ideia, eu concordo. Nós estamos falando em graus de evoluções. Aí eu Sim. concordo com o senhor. Porra, eu não estou dizendo que tem uma força lá que vai lhe proteger na hora que você estiver na merda, mas estou dizendo que o ser humano sempre acreditou. Portanto, ele tem a ideia. Sim, não há de que tem uma força dúvida. que vai Não há valer ele. dúvida. A esperança, o sentimento de pertencimento ao universo. Eu vou ser mais radical, é uma força que vai lhe valer na diversidade. É porque quando o senhor fala uma força que vai valer na adversidade, Você imaginou uma aí o força senhor está química. sendo, desculpa, mas está sendo subjetivo. Tá. Porque aí, se for mais objetivo, eu vou compreender melhor Tá. o que o senhor está me A falando. ideia de uma força que pode lhe valer na diversidade existe? O que é isso aí? A ideia, eu tô perdido, não tenho saída. Eu digo, porra, mas tem alguma coisa que pode me valer. Tá, mas isso não é na prática. Na prática, desculpa, mas na prática isso não está valendo muita coisa. Por qual motivo? Existem várias pessoas que, em sentido literais, estão presas em desertos, em lugares onde aviões caem, Sim. e um sobrevivente está lá, e Sim. o cara não sabe sequer onde é que ele está, Sim. certo? E padece, Mas morre, envelhece. esse cara vive a vida nessa lá. merda, mesmo na merda e continuando na merda, ele não admite a hipótese que uma força vai Pera. Os caras que caíram no Uruguai, um comeu o outro para poder sobreviver, Ah, isso eles só daí? existiram ali, só prevaleceram porque eles acreditaram que iam viver. Senão eles Mas- senão eles É, sobreviveram mas a o viver. senhor Sim, concorda que nessa mesma. Quando esse avião caiu, o único que saiu para buscar saídas Dois. foi um ateu? Foram dois ateus? dois. E foram ateus. Não sei se era ateu, mas Ateus. Eles não acreditavam Não, em esse, Deus. Você intitulou ele. Não, Então, esse aí eu falou, não intitulei. falou? São documentários Eu não que sei. você vê desse Falou voo, documentários de jornais, aonde o camarada diz: eu sou ateu, eu não acredito em Deus, e saí subindo montes, Uhum. descendo, até que eu encontrei um rio, um cavaleiro, É. certo? E o camarada estava lá e nos ajudou, e através daquela ajuda, interfonou para a polícia identificou onde é que estava, história tudo toda bonitinho. eu concordo, eu só não vi em nenhum momento eles A se declaração declararem de Sim, ateísmo, sim, né? pronto. Mas- Isso daí, se você busca, você vê essas questões. Mas tá? era E a- ateus eram os mais preparados para sair não, pra caminhada? não, que seja mais preparados. Foram pessoas que estavam fracas
mais, mas que não... o fato de ser ateu que fez Não, ele andar, não, foi o não, fato dele ser o mais não, preparado não, fisicamente. não. O que eu tô falando para vocês não é quem é mais preparado ou quem é menos preparado. Tô apenas falando que a disposição ou a predisposição daquelas pessoas que estavam ali era imaginar que por uma força maravilhosa, Sim. extraordinária, Sim. mágica, Sim, eles seriam encontrados. sim. Enquanto que o ateu, Tá. certo? Que era mais centrado, mais sério, Disse- falou, se eu não fizer algo, Não nada vai acontecer. Pronto, Tá, foi vai isso acontecer. daí. Tá bom. Mas Pronto. por que Tá bom, da minha, por que da minha indagação? Aí- O ateu não Porque talvez acreditava não em Deus, fato não, mas de- ele podia até acreditar na sorte ou no azar. Então, o que eu tô. Pronto, exatamente. Mas o que eu tô falando pro senhor Desculpe, é que a sorte e o azar seriam uma força externa? não, é uma força interna. É uma perspectiva. De onde vem o azar, de onde vem Não, a não sorte? vem de lugar nenhum. É uma perspectiva. Então, ele tem... A sorte e tá. o azar é uma perspectiva que eu tenho. De Tá. que o copo tá cheio ou o copo tá se esvaziando. é Então uma eu vou perspectiva. acreditar, se eu estiver na merda, que eu vou ter sorte de me sair. Pronto, exatamente. Pronto. Pode ser que você saia e pode ser que você vá pra guilhotina. É. Certo? Imaginar que você agora, no momento da guilhotina, você cortou o pescoço, mas a sua cabeça vai sair andando, pulando de um canto pro outro, vai voltar pro pescoço de novo e você vai sair correndo. Aí é Isso não fudeu. vai acontecer, É, claro tá que certo? não. É uma falsa esperança. Certo. Então, assim, voltando pra realidade, quando você fala... Mas eu ainda não terminei aquela porra, não. O senhor vai terminar, porque o senhor falou que tem que comer devagar. É. Se não for o senhor, eu tô nesse apetite de comer devagar, tá Pois é. certo? E o público precisa entender isso melhor. Aí o que acontece? Então, quando o senhor diz assim sobre essa força e a ideia, eu vou entender isso como uma perspectiva de vida, desde a vida mais simples à vida mais complexa, aonde nós estamos com o cérebro um pouco mais desenvolvido e daqui a 100 ou 200 anos estaremos um pouco mais ainda com o cérebro um pouco mais de informações, né? Agora, me explique ainda mais, vamos comer quieto, Vamos lá. vamos. Essa ideia primordial é uma ideia primordial. Da força do azar, da sorte, da puta que pariu, do que porra for, que pode me valer. Certinho, não é? ok. Uma ideia primordial. Ah, Essa ideia primordial passa por todas as gerações e chega até hoje e vai perdurar por gerações futuras. Uhum. Então, eu estou dizendo que todos nós, por uma herança cultural, admite a hipótese de que uma coisa extraordinária possa me valer na a situação antropologia e a sociologia difícil. Sim. e a arqueologia Sim. nos dá ao senhor essa possibilidade de realmente Dá. nós pensarmos assim, nós vivemos assim, o senhor está certo. Mas é assim que Jung montou. Foi aí que Carl Gustav Jung montou. Se existe uma força, ou uma ideia de uma força extraordinária que pode me proteger, essa condição tão extraordinária, ela foi representada pelas culturas no decorrer da evolução das sociedades como deuses. É daí que nascem os deuses. Os arquétipos. É o arquétipo do divino. Isso Sim, é um sim. arquétipo do divino. Do divino. Aí o que acontece? Quando o senhor vai para Carl e Jung, eu já vou discordar um pouco do senhor nesse sentido, tá certo? Não, Por- você pode discordar por ele- totalmente. Claro. Não, Pode. não. Pode. Eu não sou adversário, nem adversário eu sou. Eu estou concordando com ele. Mas eu vou discordar do ponto de vista não dele, mas de Jung, Sim. tá certo? E onde Freud o rebateu. Foi. Né? Freud o rebateu Foi. sobre as ideias irrealistas, certo? E sobre as expectativas que ele estava criando, não sei, da bunda, talvez. Não estou desrespeitando o senhor, não, mas brincando com a ideia dele, ironizando, É. tá bom? Então Freud fala e diz, ó, tu tá tirando isso da bunda, tá certo? Porque você não tem condições de criar essa ideia mística, isso é misticismo e puro, Jung era tá místico. certo? E houve um rompimento entre os dois, porque um era muito realista, um era muito Aristóteles e o outro era muito Platão. É. E quem era muito Platão era o Jung, É. certo? Então, e aí ele começa a trazer essas ideias. Então, eu fico um pouquinho meio pé atrás, certo? Para não cair, para não tomar um tombo, quando a pessoa me traz Jung, Tá. que é um pouquinho meio Que complicado. na verdade Jung trouxe Platão, Trouxe Platão. que Platão, por sua vez, trouxe alguns outros filósofos que o antecedem. Quer dizer, não é Jung que criou o arquétipo. O arquétipo Não, tá na mas ele filosofia. desenvolveu muito bem. Foi um trabalho que ele fez que foi magistral. Pois é. Os arquétipos dele eu acho bonito, Tá bom. eu acho bacana. Mais ainda. Só que não tem fundo na realidade. Não tem amparo. Uma das decisões dele em relação a Freud é que ele vai dizer que esse arquétipo do divino, que pode ser representado por diferentes deuses de acordo com a evolução da sociedade, ele está em mim, no meu inconsciente, Ah. e ele está no inconsciente coletivo, porque ele é cultural. Sim. Então, sim. quando Jung traz essa ideia, ele está trazendo, enfim, que a possibilidade de uma força poderosa que pode me valer na adversidade. E ele vai, literalmente,
rotular isso aí em diferentes momentos como deuses que representam culturas diferentes. Sim, verdade. Pronto. Uma fonte única, Pronto. uma fonte energética, consciente, inteligente, impessoal, certo? Que se transmuta através de valores e culturas, Sim. certo? A ponto de distribuir a sua energia em cérebros diferenciados, criando arquétipos que é ele mesmo. Tá. Você entende? Que é uma ideia E isso original. daí eu vou Que é a ideia discordar primordial. disso daí, Tá. entendeu? O que eu quero dizer a você é o seguinte: o meu Deus, que não me deixa ser ateu, está exatamente na percepção de um arquétipo do divino que está em mim, que foi herdado pela minha ancestralidade. Não, quando o senhor fala assim, o meu Deus que não me deixa ser ateu, eu vou só pegar essa frasezinha que o senhor trouxe aí, sobre a questão. Esse seu Deus é inteligente? Rapaz, é difícil você ter uma configuração de Não, quem porque é eu esse quero Deus. falar do Porque, se o desculpe. Deus, um minutinho só. Se esse Deus não deixa o senhor ser, é porque ele tem planos para o senhor. Não, mas aí você Concordo. fudeu. Não, peraí. Mas não vou nessa Mas onda, foi né, o senhor. pô? Não, se o senhor não quiser entrar na onda, foi onde o senhor me levou. Não, Porque veja bem, se o senhor é meu pai, o senhor tem idade para ser meu pai. Aí o senhor chega para mim e diz assim: ô Jason, não quero que você vá no podcast dos 2 irmãos, dos 3 irmãos. Eu digo: ô pai, mas por quê? Porque você tem planos para mim, Sim. certo? Sim. Se você tá dizendo para mim, por favor, entenda bem, para não ser mal interpretado. Aí o senhor diz: o meu Deus que não me deixa ser, é porque ele tem planos. É porque esse Deus é pensante, esse Deus é coerente. É minha crença. Ele não me deixa, nem deixa de deixar. Não, veja bem, não é algo que está no senhor mais. O senhor tirou isso do senhor agora. Isso o senhor está está no dizendo. inconsciente coletivo. Sim, o senhor está dizendo que agora essa entidade aqui não deixa a sua Porra, persona. entidade, É compadre. involuntário Mas nele. eu não estou falando Entendeu? de entidade. Entidade seria uma Mas configuração. o senhor entendeu para onde o senhor me levou? Não, mas eu quero que você não me leve para isso aí. Ah, então tá bom. Eu não quero falar de entidade. Eu quero falar de uma crença inabalável. Não, uma crença normal que as que pessoas foi tenham. construída durante toda a evolução da humanidade. Dos seus E que- ancestrais. E que essa crença, inclusive, foi representada nos diferentes momentos da evolução como sendo deuses. Ela foi, essa mesma crença, foi o deus do romano, foi o deus do grego, enfim, foi os diferentes deuses. Hoje ele se manifesta com várias divindades, né? As entidades, por exemplo, os orixás, os santos da Igreja Católica. Todas essas configurações nada mais é do que representação simbólica dessa ideia primordial. Você concorda com isso? Não, a Mas ideia. vamos devagar. Sim, vamos devagar, porque o assunto é realmente. Mas eu vou te Porque falar aí agora assim, ele ó. me puxa pro lado da espiritualidade. Não, Isso. calma. É Eu não tô porque puxando, não. eu- É porque o senhor, quando se faz entender, certo? Ó, eu puxei essa garrafa pra cá. É evidente que a garrafa, por ser um objeto, não poderia sair sem uma força pensante. Sim. Então ela foi locomovida para um local estratégico. Quando o senhor me disse isso, foi o que inevitavelmente o senhor me fez pensar. Tá. Que exista uma força, e essa força, Tá. por ser inteligente, é a fonte suprema de todas as forças, Pronto. move o senhor para Pô. não deixar o senhor Acabou. ser Eu ateu. estou dizendo que não é uma força, eu tô dizendo que é a ideia de uma força. Ah, uma ideia, tudo bem. A Que é ideia. percebida por um sujeito em Aí a condições ideia pode até adversas, ser tá? uma ideia pré-concebida ou preconceituosa. Não, uma ideia. Ah, não me deixa ser ateu. Mas por porra, que não ser fudeu. ateu? Aí você deu uma guinada filha da puta. Porra, mas eu tô dando essa guinada. Não, mas não é aí, não é por aí. Não cai no jogo dele, não. Porra, porque O Jason faz isso toda ele vez. força a barra pra interpretar o que eu é. digo do ponto de vista espiritual e aí me fuder. Ei, É. não, mas E eu não quero fuder você, quero não. mostrar também, mas ninguém- Não quero fuder ninguém você, quer não. fuder Ao ninguém. contrário, quero seus Eu- Mas, ó, livros. tá altíssimo nível, viu, velho? Quero Tá ser muito seu top, amigo muito top. e Ah, quero, então. acima de tudo, ser um dos seus discípulos. Obrigado, eu vou aprender muito com Pô, você quem- também. quem é, Altíssimo assim, nível. Agora, não eu vou quero aprender. dizer o seguinte, compadre. Olha, não me leva a minha percepção para a espiritualidade. A minha interpretação cabe ao senhor discernir. Tá. Você está interpretando bem ou mal, porque Tá. é uma interpretação, Vamos de só novo isso. devagar para acabar Vamos. com essa porra. Por Vamos. que que eu não sou ateu? Vamos lá. Agora, por que o senhor não é ateu? Sim. Quando o senhor diz que não é ateu, Ateu. é porque o senhor tem alguma coisa contra o ateísmo? Não. Não, você tem todo o direito de ser ateu. Mas por que o senhor não é ateu, então? Porque eu acredito numa força que pode me valer numa condição Então, o adversa. ateu é simplesmente alguém que nega a existência de Deus ou mundo Pronto. sobrenatural. Pois é. O senhor nega Não, a mas existência de mas deuses? eu admito que essa ideia que eu valorizo e que considero que pode me valer, ela foi entendida, interpretada e representada como deuses em diferentes Mas o momentos. senhor acabou de até a falar época que isso é atual. uma ideia. É. E como ideia, o senhor, como cientista, deve negá-la, porque é só uma ideia social.
Não, mas eu posso... Exceto se o senhor acha que essa ideia vem de um plano sobrenatural, Não, mas eu não o que tô nós dizendo negamos. isso. Eu Mas se o senhor nega igual a mim, Sim. negamos o plano sobrenatural e negamos o plano espiritual, Sim. então já não resta mais nada a não ser ideias sociais. Pronto, mas tá, tudo bem, é uma ideia social. É uma ideia social, mas ela tem uma força representativa de algo divino. Aí eu não entendo, aí eu me lasco de Então eu novo. vou te explicar. Aí eu me lasco de novo. É o Então, seguinte. mas vamos se fuder aqui a tarde toda. Mas eu porque- não vou comer. Me dá um aperto de mão. Eu aqui. não... Esse cara é bom. Não. Rapaz, rapidinho, Robertinho. Quando eu vi esse cara falando com o Antônio, irmão, eu senti um entusiasmo do caramba, porque eu falei, eu preciso conversar com esse cara, entendeu? Não, olha bem, eu não sou de Você babá. precisa tomar um porradão eu pra não você sou de ver. babar ninguém, eu Não, não sou de é. babar ninguém, mas eu sou honesto com as ideias que eu tenho. Uhum. Eu respeito ele como um cara realmente intelectual que tem uma mobilidade, né, de raciocínio espetacular. Realmente é um cara inteligente. São pouquíssimos. Ui, Verdade. ui, E Brasil. se você fosse burro, eu dizia também, na boa. Obrigado. Na boa. Muito É obrigado. uma das minhas grandes bandeiras é a sinceridade. Porque eu não dependo Verdade. de porra nenhuma nem de ninguém. É o que eu Então, digo, autonomia. É. Se você é autônomo, Pois você é. muda. Pois é. Não é então, normal. Se você não fosse um cara que me inspirasse nisso, eu não tava nem conversando mais. Acho que o papo nem estaria fluindo tão bem, né? Pois é. Demais, cara. Assim como eu respeito eles dois, acho que são pessoas de caráter elevado, de porra, reputação ilibada. Então, são Com pessoas que eu respeito, certeza, considero e com gosto. certeza. Por isso que eu tô O aqui. Jason queria que o senhor assumisse, tipo, eu sou ateu. Não, Sim. sabe o que que é? Sabe É, quer puxar não, pro não, time. não, eu vou te Irmão, explicar. acreditar Já em espiritual. Não, eu vou te Sim, explicar. Essa conversa ele vai acreditar Seria, que eu sou ateu. olha, seria, não, eu vou te explicar uma Vai ver. coisa. Seria uma aquisição extraordinária você ter um camarada ilibado como esse cara é, tá certo? Dizendo, gente, olha, o que eu entendo é que existem personificações de Deus, onde a sociedade, na evolução, certo? Na sua distribuição de consciência, elas elaboraram Deus, certo? Mas eu, particularmente, sou ateu. Eu não tenho nenhum tipo de Deus me movendo inteligência, pessoal ou impessoal, se seja um Deus deísta, de Spinoza, ou seja o que for. Não existe uma força por trás do tempo, espaço, matéria, energia, som Tá. e luz movendo e articulando esse universo. Tá bom. Pronto, isso é o ateísmo. E eu teria um privilégio de ter um homem com uma mentalidade dessa daí, certo? No nosso meio. Você Mas não me acredita- fala uma coisa, o você ateu ele não acredita tem que só o que Deus ser de o ateu e Spinoza, mais nada? Ele não está representando exatamente essa questão do arquétipo? O que é pergunta de novo, professor? Não Hein? entendi. O que é que você falou? Ele cita hipnose. Uhum. E eu estou dizendo a ele, se esse pensador não traz na forma como ele percebe Deus, uma hipótese de você interpretar o Deus de hipnose como sendo o seu arquétipo e não um Deus professado pela religião? Olha, o Deus de Spinoza, primeiro que é um Deus amoral, É, né? Ele não é moral e ele não é imoral. é. Então Spinoza, no seu tempo e no seu contexto de vida, né, ele quis abandonar a religião, mas ele sabia que se abandonasse, Isso, ia se partisse ferrar. para o ateísmo Isso. puro e simples, ele seria torturado Tá. até a última gota de sangue. Tá, como é Porque ele ia também. bater de frente como um blasfemo. Sim. Blasfemo não era cadeia, Um herege. É. né? Guilhotina. Não era nem guilhotina, era fogueira Uhum. mesmo para purificar. É. Porque os padres queriam purificar as pessoas, sabendo como? O que purifica? Fogo, né? O que leva o ouro a ser ouro, diamante a ser Uma ideia da diamante, alquimia. é fogo. Então a ideia mística e supersticiosa desses podres, ou me perdoe, desses padres, era entenderem que as pessoas que eram purificadas pelo fogo, elas tinham alguma chance de salvação. Então eu vou mitigar você aqui, vou consumir você pelo fogo e o demônio Vai embora. vai embora. E você vai ser salvo de alguma forma. Era um bem que ele te fazia, Robertinho. Tá te colocando na fogueira vivo e consciente. Por que vivo e consciente? Porque lá você teria condições de repensar suas atitudes. E ao mesmo tempo abandonar o diabo. É. Sentindo fogo, você iria renegar e negar o diabo. E era isso que os padres queriam ouvir. Nega o diabo. Eu tô querendo te ajudar. Nega o diabo. E a pessoa entrava em consciência, poxa. Como é que o cara fogo, o cérebro querendo se livrar do fogo, vai estar lembrando de porra de diabo?
Superstição pura, tá certo? Então o que acontece? Então quando a gente agora entende o que o professor está colocando aí, o Deus de Spinoza, Spinoza só quis colocar para nós que a natureza, ela pouco está se cagando pra gente, Sim. certo? A natureza está pouco se lixando, ela é amoral. Então para que o Spinoza ele colocasse uma coisa ao invés de nada, porque era nada Sim. que ele queria colocar. Entenda bem, Brasil. Era o nada que ele queria colocar, Ele coloca mas a o ideia de nada, o nada, filosoficamente, vai ter outras explicações, então ele criou um Deus para ele. Pois é. Mas esse Deus não significa absolutamente Esse Deus significa nada. a crença no arquétipo. Pronto, uma crença só. Então pronto, fudeu. Então é social. Fudeu. O Deus de Spinoza, É social. ele bate com essa hipótese. Assim como Voltaire. Voltaire, por exemplo, que cria o deísmo. Já o Voltaire, ele já gera um outro Deus também para sua época, para o seu contexto, mas um Deus também amoral. E esse Deus amoral, eu pergunto para você, o que adiantaria você ter um pai? Não seria nem um pai, na verdade, né? Uma coisa imoral, amoral e imoral, certo? O Deus moral, professor, é o Deus que se preocupa, é o Deus que está contigo, que te ajuda como um pai, que te dá boas lições e te coloca ademoestando você num caminho certo da justiça, tá certo? E acima de tudo, justiça social. Isso é um pai moral. Agora, o pai imoral é aquele pai que prostitui seu filho ou sua filha, leva para usar drogas e tantas outras coisas ilícitas e tal. Isso aí a gente já sabe. E o pai amoral é aquele pai que aperta o botãozinho do lasque-se ou do foda-se, tá certo? E pouco tá se lixando. Então, esses dois homens, Spinoza e Voltaire, criou para o seu contexto um nada. Como quem diz, eu sou ateu, mas não vou dizer para você que sou. Por isso, um Deus amoral. Um Deus que não serve para nada. Em síntese, pelo menos Spinoza, vai dizer que Deus está em você. É evidente, é como Sabino fala. Viu o Sabino falando sobre o Deus dele? Sabino fala assim, eu não sei se você conhece o Fábio Sabino. Um abraço, professor Sabino. Um abraço para ele. O Fábio Sabino fala, olha, meu Deus é a minha consciência. Sim. Pronto, é isso. Eu sou uma espécie de um Deus para a crença que eu tenho. Mas isso é pura antropologia. O Carreiro falou isso desde o início. Isso é uma pura antropologia, sociologia, certo? E psicologia. Isso quer dizer que é só física e é só química. Pois é. Não tem nada espiritual. Pois é, mas eu estou concordando com isso. Ah, bom. Mas o fato de eu acreditar que tem uma força extraordinária aqui, eu também não sou ateu. Mas se você diz que é ateu, você me dá um tesão ainda. Eu acredito numa força, foda. Cara, olha bem, eu não estou defendendo aqui um Deus espiritual. Olha bem, eu não estou defendendo um Deus espiritual. Que seria isso uma oposição a você radical. Eu estou defendendo que existe um Deus que eu acredito que pode me valer. Ele é uma construção social, cultural? É. E agora? Eu posso dizer que sou ateu porque eu só acredito nesse Deus que me pertence, que está em mim, que está em todos nós? Não, eu não sou ateu. Eu acredito numa força extraordinária. Essa força extraordinária divina. Aí é extraordinária. Aí quando o senhor fala extraordinária, aí o senhor me leva para outra interpretação de novo. Porque o extraordinário é aquilo que rompe com o natural. Com o normal. Rompe com o normal. Aí o senhor diz, mas a força extraordinária é aquela que está além de tempo e espaço. Aí eu pergunto, se está fora de tempo e espaço, já não é mais ele. É uma força. E agora essa força, para estar lá, precisa ser pensante. Isso é uma questão de dedução lógica. Mas por isso ela é Deus, porque ela já passou o tempo. É a linha de lógica aristotélica. Né? Aí você entende que agora você tem uma entidade que está fora desse espaço, universo, e você está acreditando nessa entidade como sendo um movedor de toda coisa que existe na Terra. Mas eu não estou dizendo que Deus está fora de mim. Eu estou dizendo que ele está na minha consciência. O tempo todo. E isso significa o arquétipo, a representação. E o que significa ele estar dentro do senhor? Qual a diferença que isso faz? Para mim, por exemplo, se essa força está dentro do senhor e essa força não está dentro de mim, o que faz de diferente entre mim e o senhor? A crença. Eu tenho a crença e você não tem a crença, por isso você é ateu. Tá, mas o que isso tem de diferença biológica? Biológica nada. Psicológica. Nada. Psicológica, tem alguma diferença? Tem. Qual? A construção do meu processo de pensar. Sim, sem dúvida. Como, por exemplo, o camarada que é comunista
e um outro que é capitalista. Sim. Pronto. Exato. Por isso que eu mas não brigo com isso faz um pensar diferente do outro. É por isso que eu não brigo com você e respeito sua posição. A mesma coisa eu lhe digo, idem. Pois é. É uma posição sua, seu direito? Eu vou intervir no seu direito? Não de modo nenhum. O máximo que você pode fazer é me orientar. O máximo que eu posso fazer é apontar uma divergência no campo das ideias e você se contrapor. Nada. Isso é o que nós estamos fazendo, respeitosamente. Que é o que as pessoas educadas fazem. Sim. Se você entrasse degladeando a troco de nada, você deixa de ser educado. Né? Nossa, aí seria uma descortesia. Agora eu quero lhe falar mais muito grande. Você puxou um professor do seu calibre, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma, uma pessoa do seu calibre, eu jamais desrespeitaria. Não, mas às vezes as pessoas fazem isso. Você não faz. Eu lhe respeito por isso. Quando eu vi você falando, eu percebi claramente que é uma pessoa intelectual, uma pessoa erudita, enfim, você tem toda uma forma clara de passar quem você é, independentemente do que você quer ou deixa de querer, que é um direito seu. Então, a gente não tem nenhum conflito, absolutamente nenhum conflito. Pelo contrário, ele está tentando somar ideias, ou manter as ideias, ou fortalecer as ideias. Somar as ideias. Gostei dessa. Divergir, manter ou fortalecer. Boa, tanto faz. Boa. Você pode sair daqui e dizer, eu sou ateu, meu que aquele filho da puta não me disse nada que de maneira nenhuma. Não tem nada a ver com sua mãe aqui. Pois é. A sua mãe tem nada a ver com isso, não. Nem tão pouco. Nem você me disse que eu posso ser seu pai. Eu também nunca encontrei sua mãe, mas tudo bem. A gente vai, a gente vai ficar. Olha aí, dona Luzinete. Dona Luzinete, tá me ouvindo aí? Seu pai, vai saber, olha, cara. Dona Luzinete. Já andou muito, não, um minutinho só. Dona Luzinete, olha pra esse rosto aqui. A senhora já conheceu. Você imagina se eu descubro que esse cara é meu pai, rapaz. Que rolo que você vai dar aí. Genética, hein? A genética é bem forte, hein? Olha bem, deixa eu falar. E meu pai era ateu. Meu pai, gente, pra vocês terem uma ideia, era um pensador como esse cara. Ele me tirava da porra do conforto onde eu queria ficar e me levava para pensamentos extremos como o seu. Sim. Quando o senhor tá falando, na hora, meu pai, o tempo todinho na minha cabeça, furgando, entendeu? Talvez a sua matriz do pensamento religioso tenha sido fundamentada nas ideias dele. Sim. Pela herança ancestral cultural. Sem dúvida. Então, aí é palavra, né? A gente vai buscar até a força que ele tem para nutrir